Fala galera, finalmente estamos tirando o projeto do Ark Podcast do papel. E vejam vocês, contra muitos contratempos, viu? Meu Deus do céu, como foi difícil. Foi literalmente um parto para isso aqui poder acontecer. Muitas coisas deram defeito antes e tal. O fato é, nós estamos aqui, tá bom? Inclusive hoje estou gravando o piloto, mas ontem nós gravamos o primeiro episódio, tá bom? O piloto eu vou tentar soltar na quinta-feira e teremos o primeiro episódio oficial com a Sara Karan saindo na sexta-feira à noite. E olha, antes de continuar contando aqui para vocês sobre o Ark Podcast, vou fazer esse mesmo aviso no final, mas eu vou deixar agora, ó. Vai aparecer aqui um QR Code com o nosso Pix para você poder ajudar o Ark Podcast a crescer. Nós precisamos comprar câmeras, precisamos comprar um monte de coisa. Câmera deu defeito antes de começar o podcast, um monte de coisa. Então eu achei que a melhor forma é de você que achar que isso aqui pode agregar em alguma coisa ou quiser me ajudar a poder crescer o Ark Podcast, faça uma doação. Se por um acaso não aparecer o QR Code aqui, porque a gente está começando tudo, então está tudo embrionário, a gente não sabe se vai conseguir colocar uma coisa ou outra, vai ficar no primeiro comentário fixado, tá bom? Vai ficar aqui na descrição do vídeo o Pix com o meu nome, Arthur Rocha Almeida, para você poder ajudar o Ark Podcast a crescer. Dito isso, senhoras e senhores, finalmente começamos, tá? O Ark Podcast, da onde surgiu o Ark Podcast, né? Para quem não sabe, lá em... Foi março? Foi em abril, né? Eu tive uma meningite pesadona, fiquei mal, fui parar na UTI, fiquei 9 dias na UTI. Enquanto eu estava lá na UTI, meu coração começou a queimar por esperança, assim, por trazer uma mensagem positiva às pessoas, porque eu estava no meio de um momento difícil, né? Eu estava sendo muito bem cuidado e Deus estava me tratando ali e orei muito, Deus falou muito comigo durante aquele tempo e eu pude ter a ideia ali dentro de trazer esperança para as pessoas por meio das histórias que serão ouvidas, assim. A questão da meningite ela foi muito dramática porque várias pessoas que costumam me ver trabalhando, me ver ativo, me viram num estado bem complicado, assim, de inconsciência, de estar sem os sentidos, então eu estava lutando em vários momentos ali inconsciente, não respondendo ninguém direito, reagindo mal a tudo que estava acontecendo, mas eu nem lembro de nada disso, tá? Foi só vídeos que eu vi e comentários também do pessoal que estava comigo no dia que aconteceu, da convulsão, de tudo. Então foi um tempo bem difícil, né? E aí quando tudo isso começou a se assentar, começou a se acalmar lá dentro da UTI, eu comecei a perguntar a Deus por que que isso estava acontecendo, por que que de novo eu tinha sido atingido por a meningite, porque quando eu era criança, com 10 anos de idade, eu tive uma que foi até mais grave, digamos assim, do que essa que eu tive agora, mas perguntando a Deus, Deus, por quê? O que está acontecendo? E Deus ele não me respondeu o porquê, sinceramente. Ele até hoje eu não sei o porquê. Mas a forma com que eu fui bem tratado lá, com que eu fui conduzido, fez a minha me ter me deu vontade de contar a história das pessoas que estavam lá, que me ajudaram, que me auxiliaram, que literalmente me carregaram, o que não é fácil, diga-se de passagem, me carregar não é uma coisa fácil, não é um fardo leve para ninguém. Mas essa foi a história de criação do Ark Podcast. Inclusive, o nome seria Lotus Podcast, porque a Lotus é uma flor que nasce em lugares extremamente podres, né, em lugares que estão estragados. É um ambiente para a flor de lótus, que é uma flor muito bonita, lá, nascer. Mas aí eu queria uma coisa que fosse um pouquinho mais comercial, que fosse um pouquinho mais simples, não que Lotus seja complicado. E aí foi onde surgiu o nome Ark. Ia ser Arca, entendeu? Ia ser Arca Podcast. Eu acho bonito, simbólico e tal. Só que eu fiz uma piada que eu não aguentei. Eu não aguentei bancar a piada, né? Eu não aguentei. Assim, eu fiz a piada dentro da minha cabeça e eu não consegui sustentá-la, né? A piada é Arca Podcast. O Arthur toda vez trazendo um bando de animal poder conversar com ele. Aí eu não dei conta. Isso sempre ficava espetando a minha consciência.
E aí vai ficar Arc Podcast, é um nome simples, é um nome pequeno, que soa muito bem, não tem nenhum grande significado. É só porque eu gostei mesmo. Eu achei simples, tem a ver com as minhas iniciais e coisas do gênero também, tá? Muitos amigos meus me ajudaram, me deram força para isso aqui poder dar certo, tá? Essa câmera que vocês estão me vendo aqui será a câmera dos convidados, é a melhor câmera que nós temos, tá bom? Teremos uma segunda câmera que vai ficar focada em mim, eu vou ficar aqui do outro lado. E também temos aqui uma câmera central. Era para ser uma câmera, né? Hoje eu estou tendo que gravar com o celular porque, como eu falei para vocês, uma das nossas câmeras deu problema antes e nós não conseguimos resolver. Então, especialmente para que a gente possa conseguir novos recursos, porque montar essa pequena estrutura que vocês estão vendo aqui, esse fundo, essa mesa, essa televisão, esses microfones, foi muito caro, foi muito pesado. Mas eu ainda quero poder melhorar aos poucos e eu conto com a ajuda de vocês. Essa televisão está aqui especialmente porque a gente acredita que no futuro teremos patrocinadores. Então, se você quiser dar uma contribuição e querer que o seu negócio apareça aqui, que a gente fale dele, a gente pode ceder os cortes para vocês, as conversas para vocês, tá bom? E é isso. Eu estou muito feliz porque eu estou voltando a manifestar a minha identidade de comunicador. Eu gosto muito de me comunicar, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de estar em contato com pessoas. E ontem eu tive uma grata surpresa que é o seguinte: estava preparando uma pessoa para poder ser operadora aqui do podcast e tudo mais. Só que aconteceu uma emergência. No primeiro, a pessoa não pôde vir e eu coloquei a senhora, minha esposa, mais conhecida como Brenda Dias, para poder operar a mesa de cortes ali. Ela tá ali atrás das câmeras e tudo mais. Em breve ela vai ter um microfone para ficar ali com ela, ela poder dar os pitacos dela nas conversas e tudo. E aí ontem, quando acabou o primeiro programa, ela falou assim: "Amor, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria te pedir que eu ficasse definitivamente operando a mesa de corte, porque eu sempre vou querer assistir quando alguém estiver aqui e não tem por que eu ficar vindo aqui para a sala para assistir sem poder te ajudar, sem poder. E ela achou algo muito simples de fazer, de fato é algo muito simples de se fazer, né? Pelo menos agora nesse começo, enquanto são só duas câmeras ali para ela cortar, é tranquilo. Quando chegar a terceira câmera, ela vai ter que apertar uns dois botões a mais. Eu espero que ela saiba se virar com isso. Pessoal, então é isso. Dada a largada do Arc Podcast, eu me chamo Arthur, para você que ainda não faz a menor ideia de quem eu sou e tudo mais. Me chamo Arthur, trabalho com marketing digital, sou gestor de redes sociais, estrategista digital e tenho a intenção de criar produtos, gosto de storytelling, contar histórias para conseguir alcançar a venda e também trabalho com tráfego pago. Né? Basicamente, eu sou uma urgência de tráfego, eu prefiro tratar assim porque eu consigo lidar diretamente com os meus clientes. Não tem uma equipe enorme que não tem a menor sensibilidade, que não foi atrás do cliente para poder saber qual é a real necessidade dele. Então, basicamente, eu trabalho assim. E no meio do caos de uma UTI, de uma meningite, inclusive no dia que eu estava lá na UTI, um rapaz da minha idade morreu. Ele sofreu um acidente de moto e bateu a cabeça e saiu andando normal. E aí depois ele começou a desmaiar, levaram ele pro socorrão e depois do socorrão levaram ele lá pro HC. E ele ficou lá com a cabeça enfaixada uns 2 dias, mas ele veio a óbito, infelizmente. E aí tinha um senhor também do meu lado que teve problema no pulmão e veio a óbito. Então eu fiquei naquele ambiente, eu vi isso acontecer, mas eu saí bem daquele lugar. Deus cuidou de mim. E eu sei que houveram muitas orações, muitos amigos meus, assim, muitos relatos de pessoas que tiveram visões, de pessoas que estavam orando por mim. Olha, teve amigo meu que acreditava tanto que eu ia sair dessa, apesar de ser improvável, mas que acreditava tanto que eu ia sair dessa que mandou mensagem para mim todos os dias. Lá na UTI eu não podia usar celular, né? Então mandou mensagem para mim todos os dias enquanto eu estava lá. E quando eu pude chegar em casa e vi as mensagens, é, eu me emocionei muito, né? Alguns, inclusive a Sara Caran, que esteve aqui ontem gravando com a gente o primeiro programa, ela ela foi uma das primeiras pessoas a nos visitar. Quando nós saímos do hospital, eu não vim direto para casa. A minha mãe, ela alugou 2 quartos no hotel, um para ela poder ficar, né? E aí a Brenda foi ficar com ela para a Brenda também não ficar sozinha aqui em casa.
E aí, quando eu cheguei, foi alugado mais um quarto só pra mim, pra eu poder descansar. E eu fiquei ainda mais ou menos um mês e meio muito lento, né? Até eu ficar 100% recuperado, até a minha cognição voltar a ser 100%. Eu estava muito lento, mas eu tive muitos amigos nesse tempo que ficavam preocupados e perguntando se eu estava bem, se estava tudo bem. E foi uma dor que eu passei, que eu acredito que foi Deus quem permitiu que eu passasse. Não acho que o diabo teve nada a ver com isso. Ele não é tão poderoso quanto a gente imagina que ele é. Ele é esperto. Poderoso é outra história. E acho que foi Deus quem permitiu. Isso me mudou. Isso gerou a ideia do podcast. Você não sabe, vocês que estão aí não sabem, mas o podcast já abençoou outras pessoas antes mesmo de eu estrear esse programa aqui. Houveram lives sendo transmitidas daqui do Gabriel Cantarini e tudo mais, numa situação onde literalmente eles caíram de paraquedas aqui. E se eu não tivesse passado lá pela meningite, a gente não teria tido a oportunidade de gerar essa bênção, a gente não teria tido a oportunidade de ouvir a Sara como nós ouvimos ontem, e nem as pessoas que eu quero chamar aqui. Então, por exemplo, o Major Bruno dos 50 Bits, que é meu amigo pessoal, é um grande homem de Deus, ele vai estar aqui. O Nemuel já falou que vai estar aqui também, Nemuel Kesley. Já conversei com a Aira, que eu nem lembro direito. Eu nem lembro direito o que a Aira faz. Mas basicamente ela trabalha com a parte nutricional da farmácia, né? Farmacêutica ortomolecular. Um negócio. Gente, o que eu estou falando pode ser uma absoluta mentira, é porque eu não lembro, que é muito complicado o que ela falou. Mas eu encontrei ela lá na Notus Café falando sobre isso. Eu dei uma de entrão lá e de pescoçudo e falei: Ei, tal, eu tô montando um podcast, quer ir lá? Então a Aira vai vir aqui para falar sobre alimentação, sobre como os alimentos impactam diretamente na nossa vida, o que é muito bom, né? Eu sou um bom estudo de caso para ela, disse de passagem. É... Quem mais, amor? O Dudu, que é pastor e psicólogo. Tem várias pessoas. Eu quero conseguir que o pastor Nonato venha aqui. O próprio André, dono da Notus Café, também eu quero que venha aqui. Tem muitas pessoas em Imperatriz que têm uma história bacana pra gente ouvir e que podem muito acrescentar aqui. Diego e Bianca, que são psicólogos, a gente quer trazer eles para falarem aqui sobre várias coisas, mas os dois juntos para falar sobre a vida a dois, sobre a psicologia, né, sobre a nossa psique e a vida a dois. Então tem muita gente para vir aqui, muitas pessoas que eu pensei, e essa é uma das maiores perguntas que me fazem, inclusive, né, sobre o que é o Arc Podcast, sobre o que, qual que é o tema, Arthur, que você vai falar. Então, galera, toda vez que eu respondo essa pergunta, eu vejo o brilho sumir do olho das pessoas, assim, porque elas não entendem. É um podcast sobre pessoas, não é sobre nicho, não é sobre um assunto específico, não tem a intenção de ser algo comercialmente mercenário. Óbvio que a gente quer fazer dinheiro com isso aqui, né? Que a gente não é idiota. Mas a intenção é conseguir contar a história das pessoas mesmo e como elas podem fazer diferença na vida de quem está escutando. Então vai ter pessoas de todo nicho. Vai ter psicólogo, vai ter empresário, vai ter eu soube que tem uma senhora aqui em Imperatriz que ela tem um lar de adoção para animais e que ela é uma das razões de Imperatriz não ter tanto cachorro de rua, entendeu? E aí ninguém ajuda essa mulher, cara, a manter, assim, são doações avulsas até onde eu entendi. Eu quero trazer ela aqui pra gente poder falar melhor sobre isso. Esses dias eu viajei pra onde? Paraupebas. Toda esquina que eu ia em Paraupebas tinha uns 4, 5 cachorros de rua. Aí de vez em quando juntava uma gangue e corria atrás de uma moto, um negócio fora de série. Então eu quero poder trazer pessoas assim. Eu quero trazer meu amigo Vini Dias. Eu quero trazer. Ó, eu ia tentar estrear esse podcast lá em julho. E lá em julho eu ia tentar trazer o Smith, porque o Smith estava aqui, né? Então eu conheço os dois irmãos do Smith, o Vini e a Teca. A Teca trabalha comigo e o Vini é meu barbeiro. Só que eu tive uma ideia muito mais interessante. Chamar a tia Nasa, a mãe deles. Só um instante que tá passando um carro de som bem aqui. Enfim, eu tive uma ideia mais legal que foi chamar a tia Nasa, porque afinal de contas ela quem criou esses três, né?
Ela quem teve que se virar aí. Eu já escutei um pedaço da história da Tia Nasa, eu não vou dar nenhum spoiler aqui. É um negócio muito interessante. Então, a mãe do Smith, a mãe do Vini, a mãe da Teca, eu quero que ela venha aqui pra gente poder conversar muito com ela. Meu coração queimou, assim. Eu nem tive tanta vontade assim, de chamar o Smith igual eu tô de chamar a Tia Nasa aqui. Entendeu? Eu acho que pode agregar muito a história dela. Enfim, várias pessoas para virem aqui, sabe? E pessoas têm conexões com pessoas, e pipipi, popopó. E o que acontece dentro disso é que a gente quer poder criar a rede do Arc Podcast, a gente quer poder fazer crescer, a gente quer que essas pessoas se inscrevam no nosso canal, que elas vejam os nossos cortes. O Instagram vai ficar reservado, esse Instagram aqui vai ficar reservado para a agenda e para os cortes, né, dos nossos convidados. Todos os cortes vão ter collab, porque a gente quer crescer. A intenção do Arc Podcast, onde a gente quer chegar com o Arc Podcast, é nos tornarmos uma plataforma para evidenciar pessoas que são relevantes, mas que não estão em evidência. Então, sim, pessoal, nós queremos sim ter muitos seguidores, nós queremos sim ter uma grande audiência, vamos construir isso desse jeito, para que seja desse jeito, porque a minha intenção como profissional é ter influência de fato. É chegar num lugar onde eu possa falar assim, caramba, essa pessoa pode fazer a diferença na vida de tanta gente, mas ninguém conhece ela. Então eu quero levar ela no Arc Podcast para que ela se torne conhecida. Então sim, o objetivo agora é ter seguidor, o objetivo por hora é esse. Depois que alcançar isso e ver que a gente já consegue trazer luz para pessoas, assim, evidenciar pessoas que farão a diferença na vida de outros, a gente vai pensar onde isso aqui vai chegar. Mas a intenção é que esse seja o Arc Podcast, é para isso que a gente está criando, é para isso que a gente está investindo tanto, para que nos tornemos uma plataforma, para que nos tornemos um lugar, para que as pessoas subam e sejam vistas, ou para que nós nos tornemos um holofote que joga a luz sobre as pessoas e evidencia, olha, existe uma pessoa com uma história assim, existe uma pessoa que trabalha com isso, existe uma pessoa que pode fazer a diferença, tá? Eu costumo reclamar muito em Imperatriz, eu acho que a gente é muito mal atendido no comércio, eu acho que a gente é muito mal atendido em termos de política, mas mesmo num cenário caótico que é às vezes, é possível encontrar muita gente boa, muitas pessoas que fazem a diferença, e eu quero que essas pessoas sentem aqui nessa mesa, até que nós consigamos criar literalmente uma corrente que nos faça entender que Imperatriz, apesar do caos, tem pessoas que conseguem somar, que conseguem ajudar as outras pessoas num lugar muito improvável, que é no interior do Maranhão, muito próximo à fronteira com o Pará, no estado mais pobre da federação, mas a gente tem sim muita coisa para fazer, muita coisa para acrescentar, temos muitas pessoas para evidenciar. Tá? Então esse é um podcast sobre pessoas, não é sobre nicho, não é sobre... Então, como eu já falei antes, vai ter empresário, vai ter pessoas comuns, vai ter gente de todo tipo. Inclusive um dos nossos convidados, que eu já citei aqui anteriormente, é Major dos 50 Bis. E você pode pensar, ah não, ele vai levar um militar lá. Vocês não têm noção de quem é o Brunão. Tô falando aqui que ele vai vir desse jeito, sem nem ter feito convite para ele, tá bom? Mas ele é meu amigo pessoal, eu acho muito difícil ele não vir. Eu tô falando isso sobre um major do exército, tá bom? Eu tô achando que eu tenho essa moral toda. Enfim, pessoal, Pix está aqui na descrição, ou então passando aqui na tela. Nos ajude a crescer. Nós precisamos que você nos ajude a crescer o Arc Podcast. Hoje, eu ia falar hoje mais do que nunca, como se o programa tivesse uma grande história, mas é porque dentro de mim ele já tem vários meses, entendeu? Está sendo parido nesse momento aqui. Mas nós precisamos sim poder padronizar as câmeras, deixar todas as câmeras iguais, deixar tudo mais bonito para que você consiga ver a gente com mais qualidade. A câmera que vai me mostrar, ela não é tão boa quanto essa aqui que você está me vendo, tá bom? O convidado vai sentar aqui nesse lugar onde eu estou, eu vou ficar ali do outro lado para que você consiga ver. Temos aqui essa câmera central que também está literalmente de improviso, mas eu acho que dá pra gente começar assim. Vamos trabalhar com a ideia do feito é melhor do que perfeito, tá bom? Então, ó, se inscreva no canal, tá bom? Ativa o sininho para você sempre receber as notificações do Arc Podcast. Eu ainda vou definir se os cortes ficarão dentro do programa, dentro do canal principal, ou se eu vou criar um canal de cortes, tá bom?
Porque tem pessoas que gostam muito de assistir só os cortes, tem pessoas que gostam de assistir o programa inteiro. Como existe essa meta da gente conseguir, dentro do YouTube, 4.000 horas assistidas e 1.000 inscritos em um ano, cara, é muita coisa, tá? Assim, pelo podcast ser um conteúdo extenso, as 4.000 horas pode até ser que não fiquem tão difíceis assim. Mas na minha cabeça é muita coisa. Na realidade de Imperatriz, na realidade de uma pessoa que não vive exclusivamente disso aqui, eu acho que é uma meta um pouquinho difícil. Mas é por isso que eu preciso de você que é meu amigo que está assistindo, de você que simpatizou com a cara desse gordinho rosa que vos fala. Então, assim, nos ajude a crescer o Ark Podcast, tá bom? Se inscreva no canal, nos siga aqui no Instagram. Eu tô falando aqui no Instagram porque vai rolar os cortes, né? Os cortes vão ficar pro Insta. Então não se esqueça de nos seguir, de nos ajudar a fazer isso aqui acontecer. Nós contamos muito com a sua ajuda. Esperamos sim trazer pessoas aqui que façam a diferença na vida de quem assiste o Ark Podcast e quem escuta também. Eu ainda vou verificar toda a estratégia para a gente poder entrar também via Spotify, tá bom? Via Spotify e as outras plataformas de áudio também. Mas por hora a gente vai focar no YouTube e os cortes no Instagram, tá certo? Pessoal, um beijo para vocês e nós nos falamos muito em breve na semana que vem. Eu vou descobrir ainda qual que é o melhor dia para soltar o podcast. Pelo que eu entendi, as segundas-feiras são os melhores dias, as segundas e terças-feiras, mas para que isso aconteça eu tenho que ter uma semana de antecedência na gravação. Até eu fazer toda a edição e os cortes ali, tem muita coisa para ser feita. Mas é isso. Um beijo e um queijo. Tudo certo? Então, até mais, pessoal.